dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos mostrar que em qualquer anel noetheriano com dimensão maior do que ou igual a 2, o espectro primo de A tem que ser infinito. Com esse tamanho suficiente, necessariamente você precisa ter ideais, você precisa ter uma quantidade infinita de ideais primos, tudo bem? Então a gente começa construindo primeiro, não é nem construindo, né? Obtendo como a dimensão de A é maior ou igual a 2, com certeza a gente tem um ideal primo aqui de A com a altura 2, pelo menos, né? Com a altura de P sendo igual a 2. E aí, com essa informação, a gente vai montar um argumento por contradição agora. A gente vai supor por absurdo que o espectro primo de A é finito, e aí a gente vai chegar numa contradição com isso. Então, supõe por absurdo que o espectro de A seja infinito. Bom, a partir dessa hipótese, a ideia aqui, a estratégia do argumento vai ser trabalhar em cima dos ideais primos com altura menor que 2, a fim de montar uma contradição. A gente vai ter que ter, a gente vai precisar, na verdade, a gente vai conseguir concluir que esse conjunto de ideais primos é finito. Vamos usar o Prime Avoidance Theorem, o teorema do ideal principal de Crew, e montar uma contradição para, no final, concluir que o espectro tem que ser infinito. Então, esse conjunto aqui, ó, já que o espectro primo é finito, esse aqui também vai ser, porque ele é um subconjunto do espectro primo. Eu vou considerar, então, o conjunto dos ideais primos, cuja a altura não excede 1. É no máximo 1. Tá? Então, menor do que ou igual a 1. É finito. Isso aqui é finito. É finito, né? Isso é não vazio, obviamente, também, né? Porque se P tem altura 2, a gente pode pegar uma cadeia aqui com duas inclusões estritas do P, e aí o ideal que tiver no meio aqui vai ter altura 1, então ele vai ser um desses caras aqui. Então ele é finito e não vazio. E aí a gente pode descrever esse conjunto, já que ele é finito, eu vou descrever dessa forma aqui, ó. Descreva y dessa forma, como y1 até yr, onde r aqui é a cardinalidade. Onde r aqui é a cardinalidade de y. Certo? E aí o que vai acontecer? Pelo fato da altura de P ser 2, ó, como a altura de P é 2 e que obviamente é estritamente maior que 1, então o P não pode estar contido em nenhum desses ideais primos aqui, certo? Porque se o P estivesse contido em algum desses ideais, a gente já viu que a altura ela é compatível com a inclusão de ideais primos, né? A altura de P teria que ser menor ou igual à altura do YJ, que é menor ou igual a 1, então você teria uma contradição com isso. Então, de fato, o P não pode estar contido em nenhum ideal com altura 1, óbvio. É óbvio porque nós já provamos isso, né? E aí, pelo Prime Avoidance Theorem, aqui essa implicação, só lembrando, isso aqui é o Prime Avoidance Theorem, segue então que o P não pode estar contido nessa união desses ideais primos YJ. Tá? E isso quer dizer, basicamente, escrever aqui embaixo, que existe, ganhar um espacinho aqui, que existe um X, então, um P, de modo que o X não pertence a essa união. E essa informação aqui vai ser crucial, né? Claro, isso aqui então implica que o X não pertence a YJ para todo J de 1 até R. Tá? Então a gente vai até circular essa informação aqui, ó, porque ela vai ser primordial para a obtenção de uma contradição. Por outro lado, esse X estando num ideal primo, ele necessariamente é não invertível, e aí, portanto, o conjunto dos ideais primos minimais do ideal gerado por esse elemento é não vazio, nós já provamos isso. E aí, com isso, a gente pode tomar um Q, um ideal primo minimal do ideal gerado por X, certo? Já que isso aqui é não vazio pelo fato desse ideal aqui ser próprio. Com isso, pelo teorema do ideal principal de Crew, como a gente está no anel noetheriano, então teorema
do ideal principal de Krull. Como estamos no anel noetheriano, então a gente pode usar esse teorema. A altura desse ideal Q, já que ele é minimal em relação ao ideal principal, tem que ser menor do que ou igual a 1. E aí, esse ideal Q é um ideal primo do anel A com altura menor do que ou igual a 1. Então, ele pertence a esse Y, né? Então, esse Q pertence a Y, o que nos diz que o Q é um desses elementos aqui. YL aqui, vou dar um nome para esse índice, para algum L de 1 até R. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ó? Como o Q é um ideal primo minimal de V de x, em particular, ele pertence ao V de x, né? O que quer dizer que o ideal gerado por x está contido em Q. Então, se o ideal gerado por x está contido em Q, é porque o x pertence a Q, que é o YL. E aí, ó, essas duas informações aqui estão entrando em conflito. Porque, por um lado, esse x foi obtido fora de todos os YJ, com J de 1 até R, em particular desse YL. Só que, por outro lado, o x está no YL. Então, o x está no YL e não pertence a YL. Então, essas duas informações aqui, ó, estão entrando em conflito. Tá? Então, chegamos na contradição desejada. E aí, essa contradição ela só pode ser um efeito colateral de admitirmos que o espectro primo de A é finito. Olha isso aqui, vou supor que ele é finito. Isso. Eu quero provar que ele é infinito. Nada muda aqui embaixo, tá, pessoal? Eu só falei uma coisa e escrevi outra. Mas continua tudo certo. Então, estou supondo que o espectro é finito, né? Então, esse Y aqui é finito. E aí chegamos nessa contradição. Então, a conclusão aqui, é que o espectro primo de A necessariamente precisa ser infinito. Tá? E aí, uma leitura interessante deste resultado é o próprio enunciado original, como está posto, mas a contrapositiva é interessante também. Ó, se você está no anel noetheriano, que tem uma quantidade finita de ideais primos, então, pela lei da contrapositiva, a conclusão é que ou a dimensão de A tem que ser 0 ou 1, né? Ela não pode ser, ela vai ter que ser menor que 2, estritamente menor. Então, anel noetheriano com espectro finito, só se ele tiver dimensão 1 ou 0. Fora isso, não tem chance disso acontecer. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo de hoje. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.